Olá! Nessa unidade de estudos, o professor Edivaldo Nilo vai continuar explicando as taxas. Qual a diferença entre taxa de prevenção de incêndio com a taxa de segurança pública? Ambas são constitucionais? O professor vai explicar mais detalhes sobre este tema, que é muito cobrado em concursos. Então, muita atenção aos conceitos que serão abordados. Boa aula! Vamos nessa. Então, continuando a definição do professor Roca Rasa. O que é que diz o professor Roca Rasa? Que diplomacia, segurança pública, defesa externa, limpeza pública, todos são serviços uti universi. Esse tipo de serviço é um serviço geral e universal. Isto é, não consigo identificar o usuário do serviço. Diplomacia, segurança pública, limpeza pública, defesa externa, não pode ser cobrado mediante taxa, por não ser serviço público específico e divisível. Aí diz o professor Roca Rasa, continuando o seu raciocínio, que é o raciocínio adotado também pelo STF. Esses serviços são custeados pelos impostos, ou seja, serviço de diplomacia, de defesa externa, de segurança pública, de limpeza pública, por ser serviço geral universal, uti universi, são custeados pelos impostos. Já os serviços públicos específicos, também chamados de singulares, são prestados uti singuli. Referem-se a uma pessoa ou número determinado, ou pelo menos determinável, de pessoas. São de utilização individual e mensurável. O que quer dizer utilização pessoal e mensurável? Quer dizer que eu consigo mensurar o custo do valor. Eu consigo verificar qual foi o custo administrativo desse serviço de forma individualizada para cada contribuinte, para cada usuário do serviço. Então, gozam, portanto, segundo o professor Roca Rasa, de divisibilidade. É dizer, da possibilidade de se avaliar a utilização efetiva ou potencial individualmente considerada. Então, verifique, para a cobrança do serviço, ele tem que ser específico e divisível. Tem que ser uti singuli, tem que ser mensurável. Eu tenho que conseguir individualizar aquele que se utiliza do serviço para eu verificar o custo da atividade naquele caso. E esse custo tem que obedecer, tem que observar o postulado da razoabilidade. Então, volte aqui comigo e verifique outro ponto fundamental para concursos públicos sobre o tema a súmula vinculante 19 do STF. A súmula vinculante 19 diz o seguinte, que a taxa de coleta, tratamento, remoção ou destinação do lixo domiciliar, né, do lixo decorrente de imóvel domiciliar, não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Porque ele não viola a taxa de coleta, tratamento, remoção ou destinação do lixo de imóvel, não viola o artigo 145, inciso 2, porque essa taxa é um serviço público específico e divisível. Isto é, um serviço uti singuli. É um serviço que eu consigo identificar o usuário. Então, essa taxa é constitucional. Agora vem a pegadinha. Veja, você tem que prestar atenção na sua prova. Taxa de coleta, tratamento, remoção ou destinação. É constitucional, não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Agora, a taxa de limpeza pública é inconstitucional. Veja que essa taxa de limpeza pública é inconstitucional por ser um serviço geral ou universal. Um serviço uti universi. Eu não consigo identificar o usuário. Então, essa taxa de limpeza pública, você copia aí, também aparece em concurso público como sinônimo de taxa de logradouros públicos. Ou também taxa de praça pública. Então, a taxa de limpeza pública ou de logradouros públicos ou de praça pública é inconstitucional. Porque eu não consigo identificar o usuário. Verifique uma praça em determinado município do
interior. Eu vou identificar quem se utiliza sempre daquela praça? Não. Às vezes um forasteiro de outro município vai naquela pracinha, namora com as meninas da cidade, né? Acontece muito, o cara vem da capital, as meninas estão cansadas dos meninos do interior e vai lá e consegue paquerar com todo mundo. Como acontece de o cara ir do interior para a capital e também pegar todo mundo, também acontece. Então veja, a praça eu não consigo identificar sempre quem é o usuário daquela praça. Então, quando o município tenta instituir uma taxa de praça pública, é inconstitucional, porque o serviço não é específico nem divisível. É inconstitucional e a taxa de limpeza pública, de praça pública ou de logradouro público, nesse caso, porque viola o artigo 145, inciso 2. E agora, qual é o pulo do gato? Existem municípios que querem dar uma de esperto. E elas cobram conjuntamente, utilizando a mesma base de cálculo, conjuntamente a taxa de limpeza pública com a taxa de coleta, tratamento, remoção ou destinação de lixo. Ou seja, a cobrança conjunta dessas taxas. Cobra na mesma lei, utilizando o mesmo fato gerador. E o que é que o Supremo Tribunal Federal disse? Essa cobrança conjunta de taxa de limpeza pública com taxa de coleta, tratamento, remoção ou destinação de lixo é inconstitucional. Por quê? Porque não se consegue separar, que é que o ministro Ricardo Lewandowski falou, não se consegue vou apagar aqui para a gente dar uma maior agilidade, não se consegue separar as duas supostas taxas, ou seja, não se consegue separar as duas supostas taxas. Por isso, a cobrança conjunta da taxa de limpeza pública com a taxa de coleta, tratamento, remoção e destinação de lixo é inconstitucional. Então, o que eu devo prestar, Nilo, atenção no meu concurso? Eu devo prestar atenção da seguinte forma. Se aparece lá taxa de limpeza pública, logradouro público ou praça pública, inconstitucional. Se aparece lá taxa de remoção, tratamento, destinação, taxa de coleta, tratamento, remoção ou destinação de lixo, constitucional. E se aparece como apareceu diversas vezes em prova de 2012, a cobrança conjunta da taxa de limpeza pública com a taxa de coleta, tratamento, destinação ou remoção de lixo, né? Se a cobrança conjunta das duas taxas é inconstitucional, uma vez que, segundo o STF, elas se tornam inseparáveis. Então veja que só é constitucional quando há cobrança isolada. E é isso que diz a súmula vinculante 19, você vai ver daqui a pouco em alguns exercícios do nosso curso. Então veja aqui também, você tem que, e cai muito em concurso público, a taxa de prevenção de incêndio. Não confunda a taxa de prevenção de incêndio com taxa de segurança pública. A taxa de segurança pública é inconstitucional. Agora, o Supremo considera a taxa de prevenção de incêndio constitucional. Constitucional. A taxa cobrada isoladamente de prevenção de incêndio é constitucional. Por quê? Porque o STF considerou um serviço público específico e divisível. Agora, a taxa de segurança pública é inconstitucional. Dito isso, meus amigos, vamos ver os exercícios, já iniciando aí com o primeiro exercício, né, do concurso aí de analista da Embasa. A cobrança de taxas pressupõe, no caso de serviço público, sua disponibilização e que ela seja específica e divisível. Isso significa que os serviços ofertados são utilizados coletivamente. Falso. Os serviços ofertados coletivamente, como diplomacia, como de limpeza pública, como de defesa externa, como de segurança pública, são serviços que não podem ser cobrados por meio de taxa. São serviços que são financiados por impostos, ou seja, não pode ser taxa. Veja aí outra questão de concurso de promotor.
A taxa pode ter como fato gerador a utilização potencial de serviço público específico e divisível, posto à disposição do contribuinte, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento, desde que tal serviço seja de utilização compulsória. Verdade, é isso aí, a definição de serviço potencial ou efetivo, corretíssimo, de acordo aí com o artigo 77 e 79 do CTN. Veja aí o que diz a Fundação Getúlio Vargas. É inconstitucional a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. É falsa. Por que é falsa? Porque é constitucional. É constitucional, está de acordo com a súmula vinculante 19. Por isso, essa assertiva é incorreta, porque a súmula vinculante 19 diz que é constitucional, uma vez que esse tipo de serviço é específico e divisível. Vejamos a próxima, aí no concurso da Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Federal. Segundo o STF, são específicos e divisíveis os serviços públicos municipais de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que estas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza, realizados em benefício da população em geral e de forma indivisível. A exemplo de serviços de conservação e limpeza de bens públicos, como praças, calçadas, ruas e bueiros. Questão perfeita. Como eu te disse, a taxa de destinação, remoção e coleta e tratamento de lixo tem que ser dissociada de serviços gerais e universais, ou seja, não pode ser cobrada em conjunta com a taxa de praça pública, com a taxa de limpeza pública. Por isso que essa assertiva é perfeita, de acordo com o entendimento do STF. Veja, qual é o que você deve grifar aqui, prestar sempre atenção, completamente dissociadas. Beleza? Veja aí, concurso de Tribunal de Contas. As taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Claro, perfeita, assertiva. Taxa de logradouros públicos é inconstitucional por ser um serviço útil, universo, por ser um serviço geral e universal e tem que ser completamente dissociada da taxa de lixo domiciliar. Vejam a próxima questão. As atividades gerais do Estado devem ser financiadas com os impostos e não com as taxas. Verdade, as atividades gerais do Estado são as atividades que o professor Roque Carrasa chama de universo. São as atividades de diplomacia, são as atividades de segurança pública, as atividades de limpeza pública. Então, essas atividades são universo, geral e universal. São para a coletividade, são indistintamente, são colocadas indistintamente e não de forma individualizada. Por isso a questão é correta. Beleza? Então, nos encontramos daqui a pouco, na próxima unidade, tratando da base de cálculo das taxas, assunto importantíssimo para concurso. Um abraço.